Opa, bom, nosso primeiro vídeo no sábado. Então, no vídeo a gente vai reagir a um canal que só conta histórias de terror. Nossa, é muito lascado. Eu vou criar uma série que vai ser, o nome dessa série vai ser, não sei, dê um nome aí pra essa série aqui nos comentários, beleza? E vamos lá. E hoje a gente vai conhecer a história da Tec-Tec. Eu já conheço, mas não sei se você já conhece. Vou reagir o vídeo. A gente tá aqui no canal Tic Tac Draw português, também porque tem a versão em inglês do vídeo. Então vamos lá assistir essa lenda urbana japonesa. Será que não vai se assustar? Com certeza. Bora lá. Vou dar o play. Uma lenda assustadora circula entre os japoneses sobre um espírito feminino que não tem a metade inferior do seu corpo. Dizem que se rasteja com as mãos que possuem dedos longos, com garras capazes de cortar a carne como se fosse manteiga. O espírito se move com as garras fazendo um barulho muito desagradável, do qual recebeu o nome de Tec-Tec. Diz a lenda que Tec-Tec é o fantasma de uma jovem muito tímida e que foi alvo de várias piadas, tanto no colégio como fora dele. Mas chegou o dia em que uma das provocações terminou pior do que o esperado. Aproveitando que na época da cigarra, um grupo de amigos decidiu fazer uma brincadeira de mau gosto. Colocaram uma daquelas criaturas em cima dela para rir enquanto ela tentava removê-la. Juntos, eles a seguiram cuidadosamente, tomando cuidado para não serem vistos. A menina chegou a uma pequena estação ferroviária. Era tarde, quase não havia ninguém lá. Era o momento perfeito para fazer isso. Um deles se aproximou dela e colocou cuidadosamente a cigarra em seu ombro. Quando ela percebeu algo se movendo ao seu lado e viu o inseto, ela começou a pular e se sacudir, tentando tirar o inseto, mas ela escorregou e caiu nos trilhos. Os agressores estavam muito distraídos, rindo, para perceber que o trem estava chegando. E antes que alguém percebesse, bum! O trem passou pela estação com toda velocidade. Naquele momento, eles ouviram um grito que os deixaram calados. Assustados, se aproximaram dos trilhos, e lá estava o corpo desmembrado da jovem, que não gritava mais, não se mexia, só dava para ver o ódio e dor em seu rosto. Os alunos foram para casa e juraram não contar o que aconteceu. Ela era uma menina muito estranha, uma depressiva. Todo mundo vai pensar que ela cansou de viver e se jogou na frente do trem, pensaram. E assim foi, todos pensaram que a pobre jovem havia se suicidado. Uma noite, quando os meninos estavam rindo do que aconteceu, enquanto voltavam para casa, eles começaram a ouvir barulhos estranhos nas ruas próximas. Aos poucos, eles foram parando de rir e ficaram com medo. A cada esquina que cruzavam, o som ficava mais alto. Até que um deles, que não aguentava mais, começou a correr. Ele pensou que havia escapado. Olhou para trás para se certificar de que estava seguro. Mas quando olhou para trás, os seus companheiros o ouviram de longe. Foi então que eles começaram a correr sem parar. Quando eles passaram pela última rua, lá estava a garota morta, sem as pernas e olhando para eles. Eles queriam fugir, mas estavam paralisados e horrorizados. Não podiam acreditar no que viam. Então o espírito pegou uma foice pequena e afiada e os matou, partindo-os ao meio. Desde então, o Tec-Tec vagou pelas estações vazias. A Tec-Tec usa uma foice para partir os outros no meio. Eu tô ficando com medo, hein? Eu falei uma coisa pra vocês, a gente vai ver duas histórias de terror. A gente tá bem lascado hoje. Em busca de mais vítimas para amenizar a sua raiva. Mas não confie. Há histórias que colocam o Tec-Tec em outros lugares, além das proximidades dos trilhos. A história de um jovem que saiu do colégio em uma noite muito tarde chegou aos nossos ouvidos. Ele estava na rua quando percebeu que havia esquecido as chaves da sua casa na escola. Quando ele se virou para voltar, uma das janelas estava acesa. O rapaz pôde ver nela uma linda menina que o observava. Ele ficou fascinado e então a garota pulou pela janela, se jogando em direção a ele. O que antes parecia ser encantador, agora era horrível. A garota não era mais linda, o seu rosto estava abatido e metade do corpo estava faltando. E ele podia ver como ela ainda sangrava. Ele queria gritar, mas não conseguia. Queria se mexer, mas não conseguia. Ele estava completamente paralisado de terror. Já sabia que era a Tec-Tec. O espírito já estava em cima dele e em questão de segundos o partiu ao meio com as suas próprias garras.
Na manhã seguinte, os seus colegas encontraram apenas as pernas brutalmente tortas, mas a parte superior do tronco nunca apareceu. Existe uma entidade muito semelhante que está relacionada ao Tec-Tec. O espírito Kashima Reiko, que pertence a uma garota que foi brutalmente abusada nos banheiros de uma estação ferroviária de Hokkaido. Os agressores a abandonaram, pensando que estava morta, mas não estava. Kashima rastejou pedindo ajuda, mas não havia mais ninguém no local para ajudá-la. Então ela caiu nos trilhos do trem, os trilhos começaram a balançar e o trem estava chegando. Antes que ela pudesse gritar, o trem passou por cima dela velozmente, a cortando ao meio. Isso não a matou na hora. Ela se arrastou implorando por ajuda, mas ninguém apareceu. E finalmente ela sangrou até a morte. Agora ela vaga pelos banheiros das estações de... Nossa. O trem do Japão é bem... normal. Na verdade... trem, especialmente nas noites mais escuras. Ela bate na porta e pergunta: onde estão minhas pernas? A vítima deve responder: na rodovia Meishin. Mas caso responda qualquer outra coisa ou pensar muito, Kashima não pensará duas vezes em passar pela porta e rasgar brutalmente as pernas de quem estiver lá dentro. A lenda de Tec-Tec, embora relativamente recente, marcou a população japonesa e já conta com duas adaptações ao cinema de 2009, Tec-Tec e Tec-Tec 2. As estações de trem são lugares com grande fluxo de pessoas em qualquer cidade do mundo. Então, lembre-se, tome muito cuidado com elas, principalmente se for à noite e elas estiverem quase vazias. E se alguém bater na porta do banheiro, prepare-se para o pior. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo. Para mais uma. Olha, já dá para perceber a desgraça. Eu já tô tudo arrepiado aqui já. Não sei porque eu vou assistir mais um. Caramba. Assista a todos os filmes que... Hoje trazemos para vocês, sem dúvida, um dos melhores crimes organizados. Em sua época, teria sido uma das maiores tragédias. No entanto, ninguém jamais soube de nada sobre o que aconteceu. Certamente você está se perguntando por quê. Somente continue assistindo ao vídeo e tirará suas dúvidas. A história aconteceu em 12 de abril de 1992. Esse foi o dia da inauguração do parque temático Disneyland Paris. A notícia foi veiculada em quase todos os jornais do mundo. E sabia-se que haveria uma festa exclusiva dentro do castelo. Os convidados foram as personalidades mais influentes da época. E o governo francês enviou vigilância militar. Só um minuto, já volto. Não parei nada. Tire seu sucesso. Você só poderia entrar com uma carta convite. O dia da festa chegou. O baile estava marcado para começar às 9. No entanto, a inauguração foi adiada por 1 hora, sem aviso prévio. As celebridades estavam furiosas, mas esperavam tanto tempo pela festa que havia se tornado tão popular que ninguém teve coragem de ir embora. Um senhor, cujo rosto expressava insegurança e, de certa forma, medo, agarrou as tesouras e, com a mão trêmula, cortou o cordão vermelho que fechava a entrada. Naquele momento, lançaram fogos de artifício perto do castelo. Então, os convidados começaram a entrar. Deviam mostrar o convite a um porteiro que, depois de verificar que não era falso, lhes colocava uma pulseira que servia para entrar e sair durante a noite. As pessoas começaram a se aglomerar no grande e luxuoso salão do castelo. Estava decorado com estátuas e retratos dos personagens mais icônicos da empresa. Todos ficaram boquiabertos com a qualidade dos ornamentos. Um garçom circulava pelo salão com uma bandeja de ouro, distribuindo bebidas e aperitivos e, cordialmente, desejando boa noite a cada visitante. Também anotava o que cada um queria pedir para o grande banquete que viria depois. Quando terminaram de entrar, o senhor que cortou o cordão apareceu na varanda principal. Quando se apresentou, deixou todos surpresos. Diz que era Walt Disney. A notícia de sua morte se tornou pública em 1966, 26 anos antes da festa.
Fez um discurso que encheu de lágrimas os olhos dos ali presentes, falando sobre as ilusões das crianças e como é importante ter uma boa infância. Todo este parque é feito para os pequenos, em honra às suas ilusões e sonhos, que é a última coisa que devem perder. É também uma homenagem àqueles que nunca perderam sua criança interior. Aproveitem esta noite como se fosse a última. Mais perto do fim de sua oratória, sua expressão mudou completamente quando olhou para o fundo do salão. Ficou sem voz e a disfarçou com uma tosse. Gotas de suor começaram a escorrer de seu rosto e terminou de recitar as palavras que havia preparado. Em seguida, houve um forte estrondo. E quando as pessoas se viraram, tentando descobrir o que havia acontecido, a luz se apagou. Alguns segundos, soava apenas o eco dos convidados, murmurando e esperando por um show surpresa. Mas o som de um tiro os alarmou. Naquele momento, o pânico se espalhou. Ninguém conseguia entender nada do que estava acontecendo. A maioria se jogou no chão na tentativa de se esquivar de quaisquer balas perdidas. No entanto, logo a luz voltou a se acender. Não havia ninguém ferido. E nem estava faltando ninguém no salão, exceto o Walt Disney. E o pior ainda estava por vir. Devido ao estresse da situação, muitos quiseram sair para tomar um ar e descobriram que a porta estava trancada. Enquanto a golpeavam tentando derrubá-la, a eletricidade foi cortada novamente. O apagão durou menos tempo. Quando a sala se iluminou, um senhor de aparência muito elegante se aproximou do corpo e o examinou. Era um dos médicos mais renomados do mundo. Supôs que a causa da morte havia sido envenenamento, por não ter encontrado sinais de violência. Mandou chamar todos os cozinheiros e garçons que haviam tido contato com as bebidas e os lanches. Depois de ter todos à sua frente, incluindo os convidados, obrigou um homem idoso, com barbas desgrenhadas, a dar um passo à frente. O médico pôs a mão em seu ombro e o apresentou. O detetive com o maior número de casos resolvidos nos últimos 50 anos. Se podia escutar um suspiro dos convidados, que significava alívio, ao saber que contavam com um profissional como ele. O senhor, já exausto pela idade, se limitou a comentar que o culpado se encontrava entre eles e que ia interrogá-los um a um para tirar suas conclusões. Então, ele foi deixado sozinho com cada um dos assistentes e fez anotações sobre suas versões do que haviam feito desde que chegaram ao castelo. Quando os interrogatórios terminaram, se dirigiu para deliberar com alguns funcionários de segurança. Naquele salão, cada um dos assistentes desconfiava das pessoas que tinham ao seu lado. Voltou com um rosto pálido e uma expressão de espanto, e ordenou que todos formassem uma fila. E justo quando abriu a boca para respirar e explicar sua teoria, a energia acabou. Desta vez, o corte durou apenas alguns segundos. E as lâmpadas foram acesas, iluminando o cadáver do detetive diante dos convidados e funcionários. Ninguém pôde evitar parecer apavorado. Muitos esfregaram os olhos como se isso fosse acordá-los e salvá-los daquele pesadelo. O médico examinou o corpo. Desta vez, o falecido tão pouco apresentava ferimentos ou sinais de agressão. Seu diagnóstico foi o mesmo: morte por envenenamento. Teve a ideia de separar as pessoas em dois grupos: os que haviam comido ou bebido alguma coisa no castelo e os que não. Também não descartou que sua hipótese estava errada e pediu que tomassem cuidado com os movimentos dos demais. Como os convidados sabiam que, sem o detetive... Mas eu vou ficando por aqui, rapaziada. Se vocês quiserem uma continuação, deixa o like, se inscreva no canal. E essa série só vai ser gravada no dia de sábado, beleza? Eu pensei o nome: Terror no Sábado. Esse é o nome. E deixa o like, se inscreva no canal se vocês quiserem continuação. Falou, rapaziada!